Muitos dos momentos decisivos da história, aqueles que mudam completamente o nosso jeito de viver e se comportar, são ditados por forças muito maiores do que nós, sejam elas exércitos, políticos ou grandes empresas. As posições que definem o curso da sociedade dali em diante estão geralmente em poucas mãos, mas que eventualmente acabamos conhecendo. Só que alguns eventos, sejam eles em escala pequena ou internacional, são significativos a ponto de fazer com que questionemos toda a nossa realidade a partir daquele momento, mesmo que ninguém saiba dizer o que aconteceu. Alguns desses mistérios são até mesmo considerados sobrenaturais e perturbam muita gente que foi afetada direta ou indiretamente por eles. Chegou a hora então de conhecer e te surpreender com 4 fenômenos sobrenaturais e históricos que nunca foram explicados. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, o acidente em Roswell. Roswell é uma cidade ao centro do estado do Novo México, nos Estados Unidos. Embora não muito grande, é um ponto turístico muito procurado por pessoas que gostam de um assunto bem específico: alienígenas. Mesmo que a ideia de vida em outros planetas seja relativamente comum no ideário popular há muito tempo, foi nessa cidade que o assunto ganhou a força que tem até hoje. O caso Roswell é tido como uma das provas mais contundentes de que já fomos visitados por extraterrestres em algum momento, e atrai ufólogos e curiosos do mundo todo que querem saber um pouco mais sobre o que aconteceu. Em 1947, um objeto não identificado caiu em uma fazenda nos entornos de Roswell. Não demorou muito para que os boatos de que um disco voador havia caído se espalhassem, já que o objeto era feito de materiais estranhos, embora resistentes, e tinha dimensões muito grandes. Quando isso chegou ao FBI, o mistério foi desmistificado bem rapidamente, com a justificativa de que aquele equipamento era um balão meteorológico. Logo, os ânimos se acalmaram e Roswell esqueceu desse episódio. Porém, mais de 30 anos após o incidente, ufólogos começaram a destrinchar o que realmente caiu naquela fazenda. Eles entrevistaram centenas de pessoas conectadas direta ou indiretamente ao objeto, além de conseguirem acesso a centenas de documentos que provariam que caiu sim uma nave espacial alienígena em Roswell, e um comitê formado por cientistas, militares e funcionários do governo estaria acobertando essa descoberta. A partir daí, a realidade se perdeu na ficção e uma série de livros e documentários sobre o acontecido surgiram, inspirando a criação de séries como Arquivo X e filmes como Independence Day, e desacreditando grande parte dos relatos e testemunhas. Mas isso, de modo algum, impediu que Roswell se mantivesse como o grande reduto da ufologia até os dias de hoje. A própria cidade abraça essa fama. Ela abriga o Museu Internacional de Ufologia e até o selo municipal tem um alien. Ah, e tem mais um detalhe. Os Estados Unidos confirmaram que houve um programa do Pentágono entre 2007 e 2012 para investigar fenômenos aéreos anormais, ou seja, palavras bonitas para discos voadores. Então, mesmo que Roswell tenha sido uma mentira, como muitos acreditam, pode ter certeza de que esse caso inspirou tudo o que conhecemos e iremos conhecer ainda sobre os seres de outros planetas. Número 2, o milagre do Sol. Além de esse ser um mistério inexplicado, ele tem nada menos que o reconhecimento da própria Igreja Católica, por ser, nas próprias palavras do padre que investigou o caso, o mais óbvio e colossal milagre da história. Pois é, o milagre do Sol aconteceu há muito tempo, em outubro de 1917, e foi testemunhado por dezenas de milhares de pessoas na cidade de Fátima, em Portugal. Tudo começou em maio daquele ano, quando Lúcia Santos, uma garota de 9 anos, junto a seus primos Francisco e Jacinta Marto, testemunharam a aparição de um anjo que ensinou orações a eles. Algum tempo depois, eles foram visitados por ninguém menos que a Virgem Maria, a quem eles descrevem como uma senhora mais brilhante do que o próprio Sol.
Ela teria trazido a profecia de que o fim da guerra, a que conhecemos hoje como Primeira Guerra Mundial, só chegaria após muitas orações, e que no dia 13 de outubro ela se revelaria e faria um milagre para que todos pudessem acreditar em suas palavras. Os garotos logo trataram de contar o que haviam visto e, em pouco tempo, a divulgação das informações pelos jornais da região, Fátima se tornou um ponto de peregrinação que atraiu centenas de fiéis e curiosos, todos apreensivos para saber o que aconteceria no tal dia 13, ou se aconteceria. Quando o dia chegou, havia de 30 a 100 mil pessoas esperando o milagre da Virgem Maria. E, acredite você ou não, ele veio. Depois de uma chuva intensa, o sol apareceu com um brilho fosco de prateado, emitindo luzes multicoloridas pelo céu. Algumas pessoas relataram terem visto o astro se movendo e zigue-zagueando por um tempo. Logo depois, tanto suas roupas quanto o solo, encharcados de chuva, estavam completamente secos. Pessoas a quilômetros de distância teriam visto o fenômeno que foi considerado de caráter sobrenatural pela própria Igreja Católica em 1930. Quanto aos pequenos recipientes da mensagem de Maria, Francisco e Jacinta, eles foram canonizados em 2017 sob aprovação do Papa Francisco. Lúcia também está em processo de beatificação, então pode ser que muito em breve o Milagre do Sol esteja completamente oficializado nas páginas da história. Número 3. Os e-mails de Jack Frost. Você acredita em vida após a morte? Acha que os espíritos podem se comunicar conosco? Bem, segundo o Espiritismo, é possível que as almas se comuniquem com o nosso plano se desejarem e puderem também. No entanto, o recomendado é que elas não interfiram nos assuntos terrenos, mesmo porque pode ser bem assustador, né? E foi realmente perturbador quando Tim Hart recebeu um e-mail intitulado "Estou de olho", enviado por um de seus amigos, mas não era qualquer amigo. Jack Frost havia morrido 5 meses antes, vítima de arritmia cardíaca aos 32 anos. O corpo da mensagem dizia: "Você me ouviu? Eu tô na sua casa. Limpa o seu sótão." Tim declarou que pouco antes de morrer, ele estava com Jack no sótão e o amigo reclamou em tom de brincadeira sobre a bagunça do cômodo. Eles estavam sozinhos, e não pense que foi só Tim que recebeu uma mensagem do além. Jimmy McGraw, primo de Jack, recebeu um e-mail mais amigável, mas igualmente absurdo. Ele dizia: "Ei Jim, como você tá? Eu sabia que você quebraria o seu tornozelo. Eu tentei te avisar. Você tem que ter mais cuidado." E, de fato, McGraw havia quebrado o tornozelo. Depois da morte de Tim, eles não sabem dizer se tudo não passou de uma pegadinha de péssimo gosto, mas preferem acreditar que não. Há uma série de casos de pessoas que receberam ligações de pessoas que haviam morrido recentemente. Então, podemos acreditar que a internet no além-vida está ganhando cada vez mais força. Atenção, viu, aos números desconhecidos no WhatsApp. Número 4. A doença que não existe. Você já ouviu falar na Síndrome de Morgellons? Essa doença atinge milhares de pessoas no mundo inteiro e causa inchaços e feridas de onde saem estruturas fibrosas. E, mais importante do que isso tudo, parece não existir. É isso mesmo. Médicos do mundo inteiro afirmam que Morgellons não passa de uma ilusão de quem a tem, mesmo que elas sofram com as consequências. O primeiro caso conhecido aconteceu em 2001, quando uma mulher chamada Mary Leitao começou a rondar de clínica em clínica tentando entender o que estava afligindo seu filho, que tinha vários inchaços embaixo do lábio inferior com fibras azuladas e avermelhadas no centro. Entretanto, nenhum médico encontrou um motivo físico para a situação, chegando até a diagnosticarem a própria Mary com a síndrome de Munchausen por procuração, que é um transtorno que se caracteriza por provocar algum tipo de doença ou condição em outra pessoa, geralmente filhos, para chamar a atenção para si mesma.
Percebendo que não teria apoio hospitalar e vendo o filho sofrer com ainda mais inchaços pelo corpo, resolveu lidar com a doença por conta própria, dando a ela o nome de Morgellons e criando uma fundação para investigar melhor suas causas e possíveis outras vítimas. Desde então, mais de 12 mil pessoas declararam sofrer com a condição, incluindo até mesmo a famosa artista folk Joni Mitchell, vencedora de 9 Grammys. Segundo ela, é como se Morgellons fosse uma doença incurável de outro planeta. Ainda assim, mesmo com esforços sérios patrocinados pelo governo americano, não foi encontrada uma causa específica para a condição. A teoria mais comum é que ela é nada menos que uma das encarnações da síndrome de Ekbom, em que a pessoa imagina ter parasitas em seu corpo. Os inchaços seriam causados pelas próprias coceiras incessantes, enquanto as fibras são os tecidos subcutâneos expostos sob as feridas. No entanto, a maior parte das pessoas acometidas pela Morgellons não admitem essa tal alucinação, sentindo-se até mesmo ofendidas por esse diagnóstico. Há quem diga que ela é resultado de experimentos com armas biológicas, nanotecnologia ou, como Joni Mitchell disse, algo de origem alienígena, que nem mesmo pode ser detectado por nossos aparelhos atuais. Sendo verdade ou não, é inegável que algo existe, mesmo que, ao mesmo tempo, não exista. E então, o que achou desses fenômenos sobrenaturais? Assustadores? Pura besteira? Conta a sua opinião pra mim aqui embaixo nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço pra você. Tchau!